Boa noite a todas e todos. Bom dia a quem está conosco do outro lado do mundo. Começamos mais uma das nossas reuniões, mais um encontro para juntos compartilharmos, nos abrirmos à palavra, à visão de Shri Aurobindo. Eu queria justamente começar então lendo um texto de Shri Aurobindo. Sugiro que vocês procurem ouvir da forma mais tranquila, mais receptiva possível. Pode-se imaginar uma extensão de água muito quieta, muito tranquila, um espelho de água, no qual gotas de água caem e formam aqueles círculos, aqueles anéis concêntricos que vão se espalhando. Então, da mesma forma que cada palavra seja uma gota que encontre essa recepção tranquila, transparente, e que cada gota se expanda, se irradie no campo da nossa consciência. O que, então, foi o começo de tudo isso? Uma existência que se multiplicou por puro deleite de ser e se arremeteu em incontáveis trilhões de formas, a fim de que pudesse encontrar a si mesma inumeravelmente. E o que é o meio? Divisão, que se esforça em direção a uma unidade múltipla. Ignorância que labuta em direção a uma maré de luz variada, dor que moureja em direção ao toque de um êxtase inimaginável. Porque estas coisas todas são figuras escuras e vibrações perversas. E o que é o fim de tudo isso? Como se o mel pudesse provar a si mesmo e a todas as suas gotas juntas. E todas as suas gotas pudessem provar uma à outra, e cada uma toda a colmeia como sendo ela mesma. Assim, deveria ser o fim com Deus e a alma do homem e o universo. O amor é a tônica, a alegria é a música, o poder é a energia, o conhecimento, o executor, o infinito todo é o compositor e a audiência. Conhecemos somente as discórdias preliminares, que são tão ferozes quanto a harmonia deve ser grande. Mas, certamente, chegaremos à fuga das beatitudes divinas. Como temos repetido, o objetivo dessas reuniões é compartilhar e abrir e ampliar uma compreensão do que Shri Aurobindo nos oferece como visão, como possibilidade de realização. Mas é sempre necessário também um lembrete de que
para isto, é necessário ir além das palavras. Então, não basta compreendermos as palavras, não basta compreendermos, digamos assim, a visão de Sri Aurobindo como um sistema filosófico, e aí podemos qualificar e enquadrar essa visão, esse sistema dentro de um contexto, de uma visão, de uma concepção filosófica do mundo, da realidade do ser humano. Mas o que ele nos oferece é um convite a uma intensificação da nossa percepção, da nossa consciência, da própria realidade. Então as palavras são meios, como que para nos levar além delas próprias. Então, por mais belas e poderosas que elas sejam, elas são como que veículos, corporificações de uma realidade, de uma vibração de realidade que está além delas, e a qual, aí sim, Sri Aurobindo, cuja visão Sri Aurobindo quer nos propiciar e descortinar. Então, sempre, necessariamente, o convite é a essa compreensão, essa percepção de nós mesmos, da realidade. Nesse sentido, eu me lembrei de um escrito, uma reflexão do escritor Aldous Huxley, inglês. Ele escreveu isso num prefácio para um livro de Krishnamurti. Então lá ele diz que o ser humano é como que um anfíbio que vive simultaneamente em dois mundos. Ele vive no mundo da realidade, que é a realidade material, a realidade vital, a realidade da consciência, dos relacionamentos, enfim, a realidade do mundo. Ele está inserido no mundo. Mas ele vive, ao mesmo tempo, num mundo que é formado pelos símbolos, por todo um conjunto de símbolos, de códigos, de símbolos, de signos, de conceitos, que cada indivíduo primeiro herda da cultura da qual é parte, e muitos deles são compartilhados com a humanidade como um todo. E ele desenvolve essa reflexão mostrando como muitos desses símbolos, ou sem estes símbolos, não haveria a possibilidade de cultura, de arte, de comunicação. Então, em determinados aspectos, estes símbolos são indispensáveis. São passos do processo de desenvolvimento, de evolução humana. Por outro lado, estes símbolos podem ser, ou símbolos podem ser utilizados não para criar aproximação, união, mas divisão, separação e mesmo ser motivadores de exclusão, eliminação, extermínio individual ou coletivo. Então, basta lembrar que uma das primeiras providências que o regime nazista adotou em relação aos judeus, que já vinham sendo estigmatizados, demonizados, foi quando eles criaram a exigência de que o judeu tivesse que portar nas suas vestes uma estrela de Davi, uma estrela amarela. Então, a partir daí, todo aquele que visse um judeu, visse a estrela amarela, ele já imediatamente qualificava, ou talvez seja mais apropriado dizer, ele já imediatamente desqualificava aquele ser humano. Ele já não era mais um ser humano, mas ele era o resumo, a expressão daquele conjunto de valores que cabia rejeitar ou mesmo exterminar. Hoje, mais recentemente, nós temos conceitos, palavras, e conceitos que utilizamos e que vêm sendo, em muitos aspectos, assim, conscientemente, deliberadamente, talvez melhor dizendo,
utilizados no sentido de criar e aprofundar esta experiência de profunda polarização, de profunda divisão que vem se estabelecendo em muitas das nossas coletividades e sociedades. Então, algumas dessas palavras são suficientes para suscitar imediatamente a resistência, a reserva ou o afastamento. Então, se rotulamos alguém como fascista, ou antifascista, ou comunista, ou seja como for. Então, são palavras que criam imediatamente categorias, que criam imediatamente exclusão. E o que ele nos mostra é que isso na verdade, são conceitos, são palavras, e que não necessariamente têm lastro, têm raiz na realidade do mundo das coisas. Então, primeiro é necessário, nós não vamos ter como que abrir mão de imediato dessa dimensão dos símbolos, nem talvez seja necessário, né? Mas aprender a perceber a coexistência desses dois planos, dessas duas dimensões, e talvez com isso aprender a relativizar essa dimensão do símbolo, do conceito, né? De modo a nunca deixar que ela substitua a percepção da realidade em si. Lá na reflexão, Huxley ainda diz que em determinados campos ideológicos e ideologia religiosa ou política, isso chega a um extremo em que a palavra não é mais um signo, um símbolo para designar uma coisa ou um fato, mas o fato ou a coisa passam a ser vistos como expressão do conceito da palavra. Então, o passo seguinte é me permitir, se eu adoto essa postura, me permitir desdenhar, simplesmente desprezar os fatos, desprezar, negar a realidade e colocar no lugar dela o conceito, a ideia, a ideologia. Isso a gente tem visto com uma presença avassaladora hoje. Então, este alerta, na verdade, Sri Aurobindo deixa implícito, né, o que ele nos apresenta é como se fosse um mapa de uma realidade, mas jamais com a pretensão de que o mapa substitua a exploração da própria realidade. São indicações, da mesma forma como um mapa, né? Se eu vejo o curso de um rio no mapa, eu não estou atravessando esse rio, eu tenho que adentrá-lo, atravessá-lo para ter a experiência concreta disso. Mas o mapa, com frequência, é indispensável. Sem ele, eu não vou conseguir me situar nesse território, ainda mais quando se trata de um território de uma dimensão que escapa inteiramente à nossa experiência normal de vida e de consciência. Nós estamos plenamente naquele termo intermediário do meio aqui nesse texto de Sri Aurobindo, que depois nós vamos retomar, né? Então, a reunião de hoje tem como objetivo ser uma continuação, uma retomada da visão social, política de Sri Aurobindo, que está necessariamente subordinada à visão da dimensão espiritual. Mas me pareceu que seria válido, talvez mesmo necessário, voltar ainda, antes de começarmos a adentrar a explicação que ele nos dá de uma forma muito detalhada dos desenvolvimentos da consciência na dimensão coletiva, e na inter-relação do individual e do coletivo, que é indispensável nessa esfera, me parece que é sempre útil e necessário retomar como que os fundamentos, as linhas mestras dessa visão, porque estas linhas mestras, esses fundamentos, é que vão informar toda a visão que ele vai depois nos descortinar. Então, me pareceu válido ainda voltarmos a abordar alguns desses aspectos fundamentais da visão dele, mesmo que aparentemente ou inicialmente
não tenham relação direta com a questão que vamos depois desenvolver. Então, me parece fundamental, e acho que nunca vai ser demais reiterar o quão particular, o quão distintivo da visão de Ciro Aurobindo é a visão evolucionária que ele nos oferece. Então, não só da consciência individual, que é fruto de um processo, de um imenso processo que a antecedeu, mas que, por sua vez, é passível, capaz de prosseguir para estágios mais altos, mais amplos, mais complexos de desenvolvimento da consciência, como também do coletivo. Quer dizer, o desenvolvimento social e coletivo, na visão dele, é também inteiramente expressão deste processo evolucionário. Tanto assim que uma das obras principais, ou aquela que nós vamos inicialmente focalizar nesse aspecto do social, ele chamou o ciclo humano. Então é interessante aqui relembrarmos o significado da palavra ciclo, né? Então eu fui ao dicionário e encontrei lá as seguintes acepções. Um ciclo é uma série de fenômenos que se sucedem numa ordem determinada. Então, por exemplo, ele cita o exemplo, o ciclo das estações, o ciclo das horas. Então, ele tem o sentido de ser um conjunto, de ter um desenvolvimento, de ter uma recorrência. As estações se sucedem, mas depois o ciclo recomeça. Da mesma forma das horas. Aí o dicionário prossegue. Período ou revolução de certo número de anos passados, nos quais se devem repetir na mesma ordem os fenômenos astronômicos. Então, os grandes, imensos, inimagináveis ritmos astronômicos, que se medem por anos-luz, eles também estariam sujeitos a ciclos. Períodos históricos, o ciclo das navegações, o ciclo do ouro, e em vários outros campos científicos e de pesquisa, na biologia, na física, no campo da eletricidade e mesmo da estatística, a noção do ciclo é recorrente. Então, ciclo aqui é compreendido desta forma como esta série de fenômenos de um grande processo, que eventualmente se sucedem, eventualmente vão recorrer, da mesma forma ou de forma modificada, de uma forma complexa, não simples. Então, isso se insere, na minha compreensão, na visão que ele nos oferece de um desenvolvimento evolucionário da consciência. Aí me parece indispensável voltar ainda um pouco nesse processo, ir buscando os fundamentos, voltar um pouco mais. Porque quando abordamos a noção da evolução, a partir da visão, da concepção de Ciro Aurobindo, torna-se indispensável considerar um conceito, uma visão, uma percepção menos familiar, que é a da involução. Então, na consideração da realidade, a primeira coisa acho que muitos de nós tivemos essa experiência já na infância, nos colocávamos diante dos mistérios, que a vida nos coloca. Onde começou, onde vai terminar, onde começa esse mundo, onde termina, onde começou o tempo, onde termina. Quer dizer, já crianças nós tínhamos essas perguntas,
Se tem um fim, o que é que existe depois do fim? O que é que existiu antes do começo? Então, na verdade, são questionamentos que se colocam naturalmente quando o ser humano começa a se perguntar sobre o sentido da realidade da qual ele é parte, na qual ele está, de alguma forma, inserido. A pesquisa científica, de certa forma, nada mais é do que expressão desta busca, dessa necessidade humana, né, de compreender essa realidade. E a pesquisa, a busca científica se dá basicamente a partir da busca de compreensão dos fatos, dos fenômenos físicos, né, biológicos, físicos, do mundo no qual vivemos. Então, há toda uma história do desenvolvimento da pesquisa do conhecimento científicos, né, no sentido de aprofundar e ampliar cada vez mais a compreensão que o ser humano tem dessa realidade, que se mostra cada vez mais complexa, né, multifacetada, num nível que ultrapassa em muita capacidade humana de compreender. Então, por exemplo, nessa busca de pesquisa, o ser humano desenvolveu instrumentos, né, que possibilitam isso. Um deles é, por exemplo, o microscópio, né, que abriu a possibilidade de exploração de campos que antes, há algumas centenas de anos, nem se imaginava que existissem, né? E abriu-se, então, aí um universo, um microcosmos, né? Cujos confins, ou cujo fim também, aparentemente, ainda não foi alcançado. No extremo oposto do grande, do macro, né? Os grandes telescópios, hoje os radiotelescópios, né? Que permitem ao ser humano, já se não mais o alcance visual dos confins do universo, porque o universo se estende para muito além do que os instrumentos visuais mais poderosos poderiam alcançar, aí entram os radiotelescópios, né, que recebem irradiações que vêm desses confins que estão a bilhões de anos-luz. Quer dizer, são medidas que são absolutamente inimagináveis para nós. Então, os instrumentos abriram, né, essa compreensão, a biologia, né, a compreensão do funcionamento dos organismos, a neurociência, não, a fisiologia do cérebro, a neurociência, o funcionamento desta coisa prodigiosa que é um cérebro humano, né, que alguém recentemente disse, um pesquisador renomado, um dos nossos grandes pesquisadores, Nicoleles, ele disse que ele está firmemente convencido de que o ser humano jamais vai desenvolver um computador que chegue próximo da complexidade, da maravilha que é o cérebro. Mas, enfim, o aprofundamento dessa realidade não cessa, ele vai desdobrando e descortinando aspectos sempre mais vastos, mais complexos dessa realidade. E aí nos deparamos com esses limites extremos, né? Então, a pesquisa, aí já deixou de ser o campo da pesquisa, inicialmente pelo menos, passou a ser o campo da especulação, né? Os cientistas começaram a especular como surgiu esse universo. Aí teorias surgiram, foram desenvolvidas, né? Uma delas é a teoria do Big Bang, né? Uma grande explosão inicial, a partir da qual teria começado a manifestação do universo. Nesse sentido, quem tiver interesse e quiser aprofundar, eu sugiro, recomendo, um vídeo que está no YouTube, no canal do Marcelo Gleiser, né, que é um pesquisador cientista brasileiro e que tem agora é também um youtuber, tem um canal de divulgação científica. Essa semana mesmo ele divulgou um vídeo chamado Big Bang. Então é uma série que se chama Física para Poetas. Me parece que é o episódio 17, o Big Bang. Então lá ele fundamenta e dá o desenvolvimento histórico dessas teorias, é bem interessante para quem
tiver interesse. E é interessante que ele mostra lá como surgiu essa teoria, que teria sido depois confirmada por experimentos do Big Bang, porque é quase, me parece, unanimemente aceito que o universo estaria em expansão, num processo de resfriamento e de expansão. Então, se ele está em resfriamento e expansão, houve um momento em que ele estava menos expandido e mais quente. Então, recuando nisso, desenvolveram essa hipótese. Hoje em dia, os cientistas têm mais consciência e mais humildade. Eles trabalham em termos de hipóteses, teorias, sem a pretensão de que aquilo seja a expressão da realidade. Então, uma delas é a do Big Bang. Houve outros, esse é um aspecto, acho que vale a pena mencionar, que recuaram diante da teoria do Big Bang, porque na visão deles isso se aproximava muito ainda daquela visão do Gênesis bíblico, né? Aquela criação, o Criador que ordena, faça-se a luz, e a luz se fez, e aí a manifestação começou. Então desenvolveram uma outra teoria na qual esse processo inteiro não teria começo nem fim. Ou ele teria uma renovação continuada de matéria que faria com que esta manifestação se sustentasse ao longo das eras. Enfim, é interessante observar que mesmo aqueles que vão mais longe, que chegam na teoria do Big Bang, eles não se aventuram ao que estaria antes, porque, segundo eles, isso é uma impossibilidade lógica, já que o que estaria antes está fora do campo do tempo e do espaço, portanto, está fora do campo da especulação e da pesquisa científica. Mas os videntes, os antigos videntes, os rishis védicos, eles ousaram adentrar dimensões que nem mesmo os mais ousados pesquisadores modernos ainda adentraram. E Sri Aurobindo, na mesma direção, e como que confirmando e aprofundando e desdobrando algumas dessas percepções, ele vai além. Então ele parte de um pressuposto lógico de que só é possível haver uma evolução. Então aí na questão da evolução, a gente vai ainda ter que abordar essa questão, porque ela, como disse, é central na compreensão de Sri Aurobindo. Existem muitas teorias também, sendo que, na maioria das teorias científicas, pelo menos, não se buscou ainda a compreensão do porquê deste processo. O que existe é como que a busca de compreensão do processo, descrição, compreensão do processo, mas não do porquê, da razão de ser deste processo. Por outro lado, ele menciona determinadas correntes do pensamento espiritual indiano que admitem a evolução, mas que introduzem um elemento de cisão, um elemento de dualidade entre alma e espírito e o desenvolvimento material. E isso nós sabemos, já aprendemos com o Sri Aurobindo, na visão dele não tem lugar essa divisão. A evolução, na visão dele, é a expressão de um componente inicial que está aí presente, latente, que vai então se desenvolver e evoluir. Aí entra esse conceito da involução. Então, primeiro, aqui eu vou, eventualmente, são algumas passagens que foram extraídas de diferentes obras. E eu me baseei aqui, tomei como auxílio, como roteiro, um capítulo do livro Sri Aurobindo ou A Aventura da Consciência, de Sat Prem. É um livro que foi, há alguns anos atrás, editado no Brasil e que eu recomendo calorosamente para quem ainda não tenha, ter como uma referência de uma introdução à visão de Sri Aurobindo. É um livro absolutamente inspirado, pode-se dizer isso,
porque ele foi escrito por influência e inspiração direta da mãe, e ele realmente nos oferece uma aproximação, uma referência preciosa para a compreensão da visão de Shri Aurobindo. Então tem um capítulo lá que Sato Prem chamou o homem um ser transitório. Então ali ele aborda alguns aspectos da visão de evolução de Shri Aurobindo. Então aqui citando, é uma citação que ele trouxe: nada pode evoluir a partir da matéria que já não esteja contido nela. Então isso aqui parece bastante lógico, né? Bastante... Não temos como fazer uma objeção lógica a isso. Como pode se desenvolver de algo, alguma coisa que já não esteja aí? Basta lembrarmos, né, a experiência, o fenômeno, né, da semente, das sementes, né, que todas elas como que contêm, ou a partir delas, plantas. As plantas se desenvolvem, né? Mas todas elas já contêm em si o germe, a potencialidade dessa planta inteira, né? Esse é um fato biológico incontestável. Quer dizer, nós plantamos uma semente, não acrescentamos nada a ela que não seja o auxílio da terra, da água e da luz do sol. E ali vai brotar uma planta com toda a característica, a individuação, se a gente pode falar assim, vegetal daquela espécie, daquela planta. Da mesma forma, um ovo da ave, né? Se é um ovo de galinha, se nós colocamos para chocar, o que vai surgir daí é necessariamente um pinto. Se é o ovo de um pintacilgo, um pintacilgo. Se é o ovo de uma águia. Então, não tem como. Eu posso criar todos os expedientes imagináveis e inimagináveis. Eu não posso fazer sair do ovo de uma águia, de uma galinha, uma águia, ou vice-versa. Então, isso nos força a reconhecer que a galinha ou a águia já estavam ali no ovo respectivo, né? Em potencial, em germe, latente. A Shri Aurobindo avança um pouco mais, é uma outra passagem também da vida divina. Num certo sentido, pode-se dizer que a totalidade da criação é um movimento entre duas involuções. O espírito no qual tudo está envolvido, e a partir do qual tudo evolve para baixo ou devolui, rumo ao polo oposto da matéria. E a matéria na qual também tudo está envolvido e para fora do qual tudo evolve para cima, rumo ao polo do espírito. Então, aqui é interessante lembrar também ou trazer uma conotação mais precisa do termo evolução, né? Então, o dicionário nos diz que evolução, que vem do latim evolutione, significa um desenvolvimento progressivo de uma ideia, um acontecimento ou uma ação. É um movimento progressivo. Então, tem a conotação do movimento, né? Este prefixo "e" tem essa conotação de algo que se desenvolve de dentro para fora. Ou é a exclusão ou é um movimento de dentro para fora. Então, um desenvolvimento, né? Algo que está envolvido que que desfaz o envolvimento. Desenvolve de forma progressiva, então é gradual. Ele passa por etapas. O antônimo seria a involução, que seria um movimento regressivo. Então ele ainda nos informa que na biologia, evolução seria a teoria que admite a transformação progressiva das espécies,
a filogenia. Então, nós sabemos, né, que é uma teoria amplamente aceita, ou existem diferentes teorias da evolução, embora existam também aqueles que se apegam à letra de determinadas escrituras que provavelmente estão, ou que vertem uma percepção da realidade de uma maneira simbólica, né? Tomam isso à letra e aí se colocam contra a teoria da evolução, porque entendem que a criação do universo se deu exatamente como está descrita lá no Gênesis, né? Em 7 dias, daquela forma como está descrito lá. Embora a sequência do que foi criado ao longo dos dias lá não negue a sequência evolucionária que é mais comumente aceita dentro das teorias evolucionárias. Então, primeiro surgem as plantas, o mundo vegetal, a partir dele o mundo animal, e a partir do animal o humano. Então, a sequência do Gênesis é basicamente a mesma. Então, tudo isso que evoluiu, né, porque está aí, é uma realidade, isso, de alguma forma, tinha que estar contido, tinha que estar involuído. Então, ele nos oferece essa visão, né, de que existem esses polos, né, o polo do espírito, o polo da matéria embaixo. No espírito que contém em potencial todas as suas potencialidades aí estão. Ele passa escolheu fazer isso, né, por um processo de redução, de condensação, se pode falar assim. É isso que ele chama de involução, de devolução, até chegar a este núcleo dessa formação que reconhecemos como sendo a matéria. E a partir daí começa um processo de evolução que é o desdobramento daquelas potencialidades que vão na direção do polo do espírito, que é a recuperação desses componentes que estiveram latentes e involuídos na matéria. Então, podemos dar um passo adiante. A nesciência da matéria, nesciência é a ausência de consciência, né? Então, a matéria aparentemente não tem consciência, é inerte, inanimada. A nesciência da matéria é uma consciência involuída ou sonâmbula que contém todos os poderes latentes do espírito. Em cada partícula, em cada átomo, molécula, célula da matéria, vive oculta e trabalha desconhecida toda a consciência do eterno e toda a onipotência do infinito. A nesciência da matéria é uma consciência involuída ou sonâmbula que contém todos os poderes latentes do espírito. Em cada partícula, átomo, molécula, célula da matéria, vive oculta e trabalha desconhecida toda a onisciência do eterno e toda a onipotência do infinito. Isso aqui, além de belo, né, traz assim, implicações que, se a gente puder alcançar e desdobrar, né? Então ele está nos dizendo nada mais, nada menos que cada partícula, cada átomo, e essa mesma ciência hoje nos mostra, a ciência das partículas, né, que o desdobramento em partículas cada vez menores aparentemente é também infinito. Mas ele nos diz que cada partícula contém e nela trabalha, vive oculta e trabalha desconhecida
toda a consciência do eterno e toda a onipotência do infinito. Então, desconhecido, o que a ciência já identificou como as leis que possibilitam a formação e o desdobramento dos complexos materiais e, a partir daí, da formação das moléculas de vida e da vida, enfim, segue determinadas leis, né, que a ciência busca identificar. Mas ela não sabe que o que haja aí desconhecido é a onisciência do eterno e a onipotência do infinito. Eu vou propor um exercício, uma audição de uma passagem de música de Sunil Bhattacharya, o compositor do Sri Aurobindo Ashram, que verte na forma de som de música, né, muito desta vibração, desta dimensão que Sri Aurobindo e a mãe nos descortinam. Então, essa passagem que nós vamos ouvir é da música para o Ano Novo de 1992. Então, uma das tarefas dele era compor música para cada novo ano. E essa música como que iria fornecer, digamos assim, uma energia, uma vibração, uma motivação para aquela comunidade ao longo do ano que começava. E geralmente essas músicas trazem uma mensagem, todas elas são mensagens escritas pela mãe. Então a mensagem que Sunil escolheu para essa música de 92 é a seguinte: cada átomo da matéria contém algo de teu, maiúscula, absoluto. Tu és, tu vives, tu irradias, tu reinas. Cada átomo da matéria contém algo de teu absoluto. Tu és, tu vives, tu irradias, tu reinas. Acho que é necessário destacar que estes verbos, né, o verbo nós sabemos, sempre expressam ação, né? Então ela enumera 4 verbos, 4 ações, mas nós podemos reconhecer que há uma progressão aqui. Então, tu és o ser, a existência autocontida. Tu vives. O viver já é uma expressão do ser, como que algo aí já se manifesta, já se exterioriza de uma maneira mais ativa, exteriormente ativa. Tu irradias. Irradiar é muitíssimo mais do que simplesmente viver. É uma presença, é uma energia, é um poder irradiante. E a última ainda mais, tu reinas. Ou seja, aquele princípio que estava lá inicialmente apenas sendo, apenas existindo, inteiramente involuído, inteiramente em semente, em botão latente, ele vai num processo gradual de desenvolvimento, de manifestação, que estes verbos expressam, até chegar ao tu reinas, ou seja, isso expressa essa percepção de que um dia este ser, essa dimensão espiritual, ela não apenas vai se manifestar aqui e coexistir com outros aspectos ou dimensões da realidade física, material, mas ela vai reinar, ela vai estabelecer o seu reinado, muito provavelmente pela transformação da condição do mundo material para que seja capaz de incorporar, irradiar e depois incorporar esta presença. Então, durante a projeção, nós vamos ter uma tela preta. Quem quiser pode utilizá-la para contemplação, mas o convite é mais de que cada um esteja dentro, consigo mesmo,
os olhos fechados, se possível, e relembrando aquela imagem, né, a mente, o coração, o corpo, o ser inteiro, esta porção de água muito quieta, muito reunida, muito tranquila, e o som, a música, a gota de água ou a chuva que cai sobre este lago. Atome de la matière contient quelque chose de ton absolu. Tu es, tu vis, tu rayonnes et tu règnes. Each atom of matter contains something of thy absolute. Thou art, thou livest, thou art radiant and reignest. संगसुत्वस्त्रिगुणविवहितो स्वस्तमोहन्धकारं नासाग्रेण्यस्य दृष्टिः विदितभवगुणो नैव दृष्टः कदाचित् उन्मन्यवस्थया त्वां विगतकलिमलं शङ्करं न स्मरामि शन्तव्यो मेऽपराधः शन्तव्यो मेऽपराधः शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो वन्दे गङ्गा
Vande Netrothyaishwaram, Vande Trailokyasaram, Shri Parvati Vallabham, Vande Shri Arvindam. Vande Vande Mata Suradhunim, Vande Veena Padika Pavanim, Sharanam 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 Veena Sharanam Veena Mama Sharanam. Eu queria trazer ainda uma outra passagem de Sri Aurobindo, mas acrescentando uma passagem também do próprio Satprem, uma reflexão que ele faz e depois passando diretamente à citação de Sri Aurobindo. Então, Satprem: se tivermos o ouvido do ouvido de que fala o Veda, ouviremos talvez, por toda parte, este chamado da noite em direção à luz, da consciência emparedada em direção à alegria. Aqui ele vai citar um verso de Savitri: o fundo chamado espiritual em tudo o que existe. Isto é o que das profundezas impulsiona para cima, e é um fogo dentro, uma chama na matéria, uma chama na vida, uma chama em nossa mente, uma chama em nossa alma. É este fogo que tem que ser apreendido. Ele é o fio condutor e a alavanca, a secreta tensão evolucionária, a alma e a chama do mundo. Se este mundo fosse feito somente de pedra inerte e sem vida, ele jamais se tornaria nada além de pedra inerte e sem vida. Se a alma já não estivesse na matéria, ela não poderia jamais emergir no ser humano. Aqui começa a citação de Sri Aurobindo. Afinal, o que é, além das aparências, este aparente mistério?
podemos ver que é a consciência que se perdeu, retornando a si própria, emergindo de seu colossal autoesquecimento, lentamente, dolorosamente, como uma vida que aspira à senciência. Senciência aqui é um termo que expressa a capacidade de sentir, de perceber. Então, como uma vida que aspira à senciência, que é meio senciente, obscuramente senciente, inteiramente senciente e, finalmente, luta para ser mais do que senciente, para ser de novo divinamente autoconsciente, livre, infinita, imortal. Então ele aqui retoma todo esse processo, né, de evolução que vai por estágios, né, e nós podemos reconhecer nos estágios do desenvolvimento do universo e da manifestação terrestre, né, como esta sequência corresponde com muita precisão a esse desenvolvimento de uma consciência que está inicialmente inteiramente latente e que depois começa a se exteriorizar, a se manifestar, primeiro como capacidade de sentir. Então nós reconhecemos isso na planta, né? A planta tem essa absoluta sensibilidade em relação aos estímulos que vêm do ambiente, particularmente a calor e luz, mas parece também a tudo aquilo que possa constituir ameaça, né? Então, ela não tem a mente, não tem a maneira de expressar esta sensibilidade, ela não tem nem mesmo autonomia de movimento, ou uma autonomia muito limitada, né? Mas a sensibilidade está, essa possibilidade de sentir, já num grau bastante desenvolvido na planta. E da mesma forma no animal, isso vai adquirindo formas cada vez mais complexas de expressão, né? Quando o animal começa a expressar já não mais apenas a capacidade de responder a estímulos, mas ele começa a mostrar que existe ali uma vida interior no campo da sensibilidade, da emoção, do sentimento. E agora a ciência começa a reconhecer rudimentos de inteligência e mesmo de autoconsciência na esfera animal, nos animais mais envolvidos, pelo menos. E finalmente luta para ser mais do que senciente. Aqui ele parece que ingressa no campo humano, né? A escolha do verbo lutar não é casual aqui. O ser humano no ser humano aparece esse esforço, essa necessidade, esse instinto, mas que se expressa como uma vontade de mais, né? Primeiro pelo querer, pela capacidade, a possibilidade de se apropriar, pelo pensar, enfim, o ser humano interage ou quer interagir com esse meio ambiente de uma forma muitíssimo mais complexa. Mas quando emerge a consciência dessa dimensão espiritual, eventualmente emerge essa aspiração a que ele possa incorporar na sua consciência individual primeiro, depois na coletiva, o que ele diz, esta autoconsciência divina, quer dizer, este espírito na total consciência de toda a sua potencialidade, de toda a sua plenitude. E aí ele alcança, incorpora na sua experiência a liberdade, a extensão, o alcance do infinito e da imortalidade. Então ele nos mostra isso como desdobramento lógico de uma sequência que começa como
uma necessidade obscura, aparentemente, na matéria, né? Mas que já é o aflorar daquele espírito que já está lá desde o início com toda a sua potencialidade. Toda a sua potencialidade de conhecimento, de poder, de harmonia, de capacidade para a harmonia, para o amor. Isso tudo já está presente lá desde essas primeiras manifestações. E isto nos ajuda, né, quando nos defrontamos com a nossa limitação, com as nossas dificuldades, as nossas fraquezas e aparentes quase impossibilidades. Essa lembrança deveria nos ajudar, que o que está aí, através da nossa forma, buscando expressão, buscando manifestação, é isto, não menos do que isso. E isso no campo individual e humano. Aqui vem uma colocação que vai trazer a questão do lugar particular do humano dentro deste grande processo evolucionário. Nossa humanidade é o lugar do encontro consciente entre o finito e o infinito. E crescer mais e mais em direção ao infinito, já neste nascimento físico, é nosso privilégio. Nossa humanidade é o lugar de encontro consciente entre o finito e o infinito. E crescer mais e mais em direção ao infinito, já neste nascimento físico, é nosso privilégio. Então, é o lugar de encontro consciente. Essa palavra faz toda a diferença aqui. O avô do Aldous Huxley, né, que nós mencionamos, é um biólogo, Julian Huxley, que talvez tenha sido o primeiro a perceber e enunciar no campo científico, né, uma percepção que é a de que a consciência humana é a evolução quando toma consciência de si própria. A evolução tomando consciência de si própria. E lá no Marcelo Gleiser nós vamos ouvir uma menção, por sua vez, a uma percepção do Carl Sagan, né, que também é um cientista e divulgador científico, que vai nessa mesma direção, em que ele dizia que o ser humano é o universo que se torna autoconsciente. Se ele tivesse lido ou ouvido Sri Aurobindo, não poderia ser mais preciso do que isso, né? O ser humano é o universo tornando-se autoconsciente, consciente de si próprio. Agora, ele nos diz crescer mais e mais em direção ao infinito. Então, o ser humano tem esse privilégio, essa potencialidade única, que as formas que o antecederam, o animal, ao que tudo indica, não pode evoluir além da sua espécie, ou de uma forma muito limitada. O ser humano não. Embora ele seja, aparentemente, o estado, né, de transição, e por isso de imperfeição, de desequilíbrio, entre a harmonia infra-humana, a harmonia da natureza infra-humana e a harmonia da dimensão espiritual, o ser humano está aí no meio em desequilíbrio. Mas ele é a possibilidade de fazer esse processo, esse passo, de maneira consciente, voluntária. Então ele diz, este é o nosso privilégio. E aqui entra, que vai ficar só como algo a ser desenvolvido posteriormente, é a questão da dimensão coletiva deste desenvolvimento, dessa consciência. Acho que é parte dessa mesma lógica, nós vamos ouvir isso em Sri Aurobindo, é uma lógica assim, sem falhas. Eu, pelo menos não consigo ver nenhuma falha que possa prejudicar de alguma forma essa lógica, que mostra que o desenvolvimento humano vem de uma forma absolutamente
consequente e lógica deste desenvolvimento que o antecede, e que o desenvolvimento da consciência coletiva é também inteiramente o desdobramento de potencialidades do espírito. Porque é interessante, importante lembrar aquilo que também não vamos nos cansar de insistir aqui, talvez cansando vocês, que é a visão de que o que está em desdobramento aqui é uma manifestação da unidade na multiplicidade. Não uma unidade em si, fechada em si, mas uma unidade manifestando-se por meio da multiplicidade. Então isso parece um impulso lógico e irresistível que a natureza começa a desenvolver quando ela, mesmo nas formas mais elementares, ela trabalha pelo princípio da variação, né, de um princípio inicial, ela cria o elemento da variação e vai, à medida em que se desenvolve formas mais complexas, ela vai complexificando este processo de individualização, de diferenciação. Então, a multiplicidade, a diversidade não é um acidente nesse processo, é um propósito escolhido neste processo. Então, tudo aquilo que afirme a multiplicidade, a beleza, o valor e a verdade da diversidade em toda a esfera da realidade, mas particularmente da esfera humana, isso é expressão de uma intuição, uma percepção de um princípio verdadeiro na natureza. Então nós vamos ver como isso vai se expressar de formas muitíssimo mais complexas, né, na esfera do coletivo, do social, né, como tendências e forças e contradições aí vão alcançar níveis assim muitíssimos mais complexos, né? Mas é importante lembrar, por isso me parece a validade da insistência nisso, lembrar do que está em desenvolvimento aí, de modo que consigamos relativizar as nossas próprias dificuldades e as dificuldades desse grande processo, que tem seus avanços, retrocessos, ele não é em absoluto linear. Os desenvolvimentos que acontecem neste momento, neste dia, hoje, na esfera social e política no mundo, estão aí nos mostrando isso. Nós temos movimentos que são pendulares, né, e que eventualmente procedem por avanços e recuos. Mas é preciso admitir, pelo menos como hipótese de trabalho, que há um grande processo evolucionário em desdobramento aí. E tão grande, eu gostaria de concluir essa parte lendo para vocês um texto absolutamente espantoso de Sri Aurobindo, em que ele vai ampliar esta interação do individual com o coletivo numa esfera que a gente nem imagina, não apenas na esfera do coletivo como humanidade como um todo, mas ele estende isso para todos os experimentos que já foram feitos no passado, todos os experimentos que possivelmente serão feitos no futuro, e não só aqui neste planeta, mas em inumeráveis outros campos de experiência e de existência. Então isso é um chamado para como que ampliarmos, né, a nossa visão ao máximo possível. O experimento da vida humana sobre uma terra. Interessante, ele não fala sobre a terra, ele fala sobre uma terra. O experimento da vida humana sobre uma terra não é tentado agora pela primeira vez. Ele já foi conduzido 1 milhão de vezes antes. E este longo drama será repetido novamente
1 milhão de vezes. Em tudo o que fazemos agora, nossos sonhos, nossas descobertas, nossas realizações rápidas ou difíceis, em tudo isso, nós tiramos proveito subconscientemente da experiência de inumeráveis precursores. E o nosso labor será fecundo em planetas desconhecidos para nós e em mundos ainda não criados. O plano, a peripécia, o desenvolvimento diferem de forma contínua. No entanto, são sempre governados pelas convenções de uma arte eterna. Deus, o ser humano, a natureza são os 3 símbolos perpétuos. A ideia da recorrência eterna afeta com um calafrio de alarme a mente entrincheirada no pequeno, no minuto, na hora, nos anos, nos séculos, em todas as defesas irreais daquilo que é finito. Mas a alma possante, consciente de seu próprio estofo imortal e do oceano inexaurível de suas energias sempre fluentes. Ela é capturada por esta visão com o estremecimento de um êxtase inconcebível. Ela ouve por detrás deste pensamento o riso infantil e o êxtase do infinito. Então, ao mesmo tempo em que ele nos diz o que está sendo feito aqui é único, a possibilidade que cada um de nós representa é única. Ele nos falou no texto anterior, é um privilégio. Ao mesmo tempo, ele nos lembra, esta experiência desta terra é uma entre incontáveis outras que já foram e serão realizadas. Mas é interessante isso que ele nos fala também do somatório de toda a experiência do passado, de todos aqueles que nos antecederam, o reconhecimento em relação a isso. Todos aqueles que nos antecederam, não só a partir dessa visão, não só aqui no campo da experiência humana que vem se desenvolvendo algumas dezenas ou centenas de milhares de anos, mas de toda a experiência que está sendo tentada, ou tentada, mas tentada não é absolutamente incorreta essa palavra, mas que está sendo realizada por este ser, este espírito que quis esta manifestação. Eu retomo ainda aquele texto que foi lido no começo, né? O que então foi o começo de tudo isso? Uma existência que se multiplicou por puro deleite de ser e se arremeteu em incontáveis trilhões de formas, a fim de que pudesse encontrar a si mesma inumeravelmente. E o que é o meio? Divisão que se esforça em direção a uma unidade múltipla. Ignorância que labuta em direção
a uma maré de luz variada, dor que moureja em direção ao toque de um êxtase inimaginável. Porque estas coisas todas são figuras escuras e vibrações perversas. Me permitam me deter um pouquinho aqui, porque onde aparentemente ele está apontando com um dedo impiedoso a nossa condição de fraqueza, de limitação, está, na verdade, a expressão de uma visão de absoluto amor e compaixão. Porque há o reconhecimento, né, de que esta divisão ela está se esforçando em direção a uma unidade múltipla, ou seja, começa por divisão. Então começa pela fragmentação, naquela fragmentação que na matéria foi a última partícula, e que depois vai começar a se reagrupar, criando aglomerados. Cada individualidade, cada individuação em processo no nível humano, começa de divisão, de separação, na formação do ego, né? Mas que um dia reconhecerá que tende e que deve se esforçar na direção de uma unidade múltipla, ou seja, uma unidade que não nega, que não anula a verdade da multiplicidade. A ignorância, que é a nossa condição atual, ela labuta, ela se esforça em direção a uma maré de luz variada, ou seja, a irradiação, como que a inundação de mares de luz, e de luz variada, ou seja, diferentes colorações, não é uma luz uniforme, mas é uma luz variegada, multifacetada, um espectro de possibilidades de conhecimento, de visão, de sabedoria. Dor que moureja em direção ao toque de um êxtase inimaginável. Então, toda a dor, todo o sofrimento e toda a busca de plenitude, que por sua vez eventualmente gera mais sofrimento em nós próprios e nos outros, é esta busca do pressentimento de que o que nos está destinado é um êxtase que nem conseguimos imaginar. Uma alegria, uma beatitude. Porque essas coisas todas são figuras escuras e vibrações perversas. Isso aqui eu acho que é um dado precioso para compreender o nosso momento, o que nós somos, né? Figuras escuras, vibrações perversas. Então ele fala de como que formações, máscaras que obscurecem, ou vibrações que destoam, que distorcem, que pervertem. Mas ao fazer isso, ele deixa implícito o fato de que existe a figura a figura absolutamente clara, luminosa, que não foi obscurecida, e existe a vibração pura, absolutamente harmoniosa, integrada à vibração do espírito. Então o que existe, todas as figuras, as máscaras, as deformações, as vibrações, as perversões, são deformações, são distorções de uma integridade, de uma pureza que é nossa já em forma latente e é nossa por destino. Aí é uma questão de transformar, não de harmonizar, de integrar. É aquilo que ele nos falou lá no texto que ouvimos a semana passada. Transformar. Não há nada nesse sentido que precise ser eliminado, mas eventualmente transformado, transubstanciado, transmutado. E o que é o fim de tudo isso? Como se o mel pudesse provar a si mesmo e a todas as suas gotas juntas, e todas as suas gotas pudessem provar uma a outra, e cada uma
a toda a colmeia como sendo ela própria, assim deveria ser o fim com Deus e a alma do homem e o universo. Então, quando nós começarmos a ler o que ele nos oferece sobre esse desenvolvimento coletivo social, nós vamos ver como estas mesmas tendências vão encontrar expressão na vida coletiva humana. Então, como essa tendência da cristalização, do enrijecimento de determinados princípios que inicialmente correspondem a verdades, a uma dinâmica de evolução, eventualmente eles passam por um processo de redução, de enrijecimento, de cristalização. E depois tem que haver um esforço, um empenho de desfazer ou de refazer ou de recriar essas formas. Então é um processo constante, cujo fim não está ainda ao alcance no horizonte próximo, pelo menos. Então, nesse sentido, eu gostaria de propor, para terminarmos esse momento, a audição de uma passagem de uma outra música de Ano Novo de Sunil, esta agora do Ano Novo de 1982. Então nós vamos ouvir a passagem central da música, que tem aquela invocação e tem um canto, né? A invocação aqui é feita por um grupo, um pequeno coletivo de jovens, né? Então é interessante que aqui surge essa dimensão do coletivo. E são palavras da mãe que dizem o seguinte: Senhor, aspiramos a ser teus guerreiros valorosos, a fim de que tua glória se manifeste sobre a terra. Dá-nos a força de rejeitar a falsidade e de emergir em tua verdade, puros e dignos de tua vitória. O mundo, esses dias e hoje particularmente, parece estar podendo respirar um certo alívio, no sentido de que a possibilidade, pelo menos, de que a razão, de que o conhecimento, de que a ciência não sejam negados, mas sejam recolocados no seu lugar. Então, sem nenhuma ilusão, nós temos que ter manter o realismo de que a eleição de um representante de um determinado partido, que por sua vez representa uma determinada conjunção de forças, ela por si só não vai trazer este elemento de integração, de união, de harmonia, mas pelo menos fica a possibilidade, a promessa de que não se vai estar trabalhando deliberadamente contra isso, aparentemente pelo menos. Mas, ao mesmo tempo, fica o alerta nesse texto assim, de que nós temos que estar, se acreditamos em que temos que dar a nossa contribuição, por pequena que seja,
a que estas possibilidades nas quais acreditamos têm um campo de expressão e manifestação, então a atenção, a vigilância em nós mesmos e em relação ao coletivo tem que ser permanentes. Então, nesse sentido, esse chamado, né, porque na fala da mãe, ela coloca diretamente essa questão de sermos capazes de reconhecer e rejeitar aquilo que é falso, que nega a verdade, e que possamos realizar em nós mesmos um trabalho de elaboração, de purificação que nos permita nos erguer dignamente diante da verdade. Então eu leio mais uma vez e nós ouvimos a música. Depois temos ainda um tempo que nós podemos dedicar a alguma partilha. Senhor, aspiramos a ser teus guerreiros valorosos, a fim de que tua glória se manifeste sobre a terra. Dá-nos a força de rejeitar a falsidade e de emergir em tua verdade, puros e dignos de tua vitória. Namaste Harshe Shotishe Namaste Astu Achirishe Anyamaste Asmat Tapandu Hidaya Pavaku Asmabhyam Shivo Bhava Asmabhyam Shivo Bhava
and emerge in thy truth, pure and worthy of thy victory. Seigneur, nous aspirons à être tes vaillants guerriers, afin que ta gloire soit manifestée sur la terre. Donne-nous la force de rejeter le mensonge et de surgir dans ta vérité, pure et digne de ta victoire. चक्षुर्नलिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्य नित्योऽयनित्यानां चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नितरेषाम्। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करे सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते। स्थूलसूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ते महोदये महापापहरे देवी महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते। सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते। जगत्स्थिते जगन्माता महामीरा नमोऽस्तुते। सर्वसिद्धिप्रदायिनी महामीरा नमोऽस्तुते। एते गन्धपुष्पे ॐ देवाय ॐ श्रीमीरायै नमः। ॐ श्रीमीरायै नमः। ॐ श्रीमीरायै नमः। इदमर्घम् ॐ नमः अरविन्दाय नमः। ॐ नमः अरविन्दाय नमः। ॐ नमः शान्ताय सर्वपापहराय च